Bom dia, Tony César. Bom dia para você ligado no programa Bola em Jogo desta segunda-feira. A segunda-feira, pelos lados do Esporte Clube Mamoré, após o Mamoré não conseguir o seu objetivo, que é de retornar à elite do Campeonato Mineiro no ano de 2027. Bom, Tony César, gentilmente, uma vez mais, atende a nossa reportagem, o Marcelo Reis, que é o presidente. Ele participa também do programa para falar um pouquinho dessa SAF, desse primeiro ano de SAF e também do Mamoré não ter conseguido a sua classificação. Presidente Marcelo, bom dia, Rádio Pátria, uma vez mais, obrigado por nos atender. Bom dia, Asmar. Bom dia, Antônio César, Gabriel, toda a equipe da Rádio Patos aí. Marcelo, gostaria que você fizesse um balanço dessa atual administração em relação à SAF. Primeiro ano de administração, primeiro ano de SAF, em relação à participação do Mamoré nesse modo 2, o Mamoré que acabou não conseguindo a sua classificação. Para você, o que aconteceu, Marcelo? Assim, Asmar, a gente sabe que esse momento de SAF, diretoria executiva, é um momento de transição, não é fácil, né? Graças a Deus a gente é muito tranquilo, né? A gente deixou o pessoal trabalhar à vontade. Quando a gente achou que a gente precisaria dar aquela voz da experiência ali, porque eu também fui muito auxiliado nesses anos aqui no Mamoré, nunca toquei o Mamoré sozinho, né? Pessoas do bem ali que sempre me orientou. A gente fez essas orientações aí, né? Houve aquela hora que a gente achou que era a hora de trocar o comando, de trazer aqueles atletas que a gente mudou a chave naquele momento, né? O Mamoré praticamente a gente tinha certeza que daquela forma lá cairia, né? E a gente conseguiu reverter, chegamos às finais do campeonato. Que pena que a gente naquele momento não teria mais peça para trazer, né? A gente acompanha o trabalho das outras equipes, a gente também teve aqui, né? Talvez faltou ali a gente ter aquelas peças, né? Poder ter inscrito mais atletas nessa parte final aí, que foi o que todas as equipes fez, né? Eu analiso o futebol profundamente, o Esmar. O Vila subiu fazendo 14 pontos. O Ipatinga, que tem uma camisa gigante, que a gente tem maior respeito com todos os adversários, o Vila ganhou duas vezes do Ipatinga, né? Então, quer dizer, o Vila fez 8 pontos em 8 jogos. Ele teve 33% de aproveitamento nos jogos de competitividade, né? Então, a gente que no Mamoré que sempre foi muito centrado, o que a gente viu ali? A gente viu o seguinte, é classificar o time na fase final, né? A gente trazer aqueles pacotes que faz diferença. Foi o que o Democrata fez, uma folha enxuta, o Renato lá, um cara pé no chão pra caramba, a gente teve a oportunidade de conversar com ele nesses anos que a gente teve aí, tem o mesmo pensamento. Esse campeonato de mata-mata iguala tudo, né? Iguala tudo, você vê que iguala as coisas, iguala tudo. É claro que você precisa ter um alguém a mais ali para subir, principalmente numa semifinal, né? Mas a gente não teve essas peças finais que a gente trazer aquele reforço que a gente sabia que quando mexia no time, né, o Esmar, ficava muito visível que o time não conseguia ter o mesmo desempenho. A maior prova disso é o tanto de gol que a gente tomava nos finais dos jogos, nos finais dos tempos, pelo menos, que é aquela hora aquele abafamento ali dentro do campo ali. Então, mas a gente extremamente satisfeito com o dever cumprido aqui, entendeu? A gente ser campeão chegar a um acesso é um detalhe, não é fácil, né? Mas devido ao campeonato que a gente teve aqui, foi um campeonato de recuperação, a gente se sente com o dever cumprido, né? A SAF também, o pessoal aí, gente, não dá, sabe? Se não tiver pessoas para auxiliar a gente aqui, né? Esquece o futebol, né? Como se diz, igual assim, né? Muitas das vezes a gente tem as pessoas para, mas o Marcelo, beleza, a gente vai abrir espaço agora para frente para outras pessoas, né? E tá aí aberto. Só que todo mundo, eu e todo mundo sabe que todos os presidentes que já passou aqui no Mamoré, entendeu? Já estão desgastados, ninguém mais consegue colocar dinheiro do bolso sozinho. Então a solução é isso, a maior prova é isso, que quando chega no final do campeonato, aqui, quando você tem um grupo, você fica tranquilo, porque acabou o campeonato, a gente tem que finalizar o campeonato financeiramente, né? Com os funcionários do clube, que o atleta são os funcionários. Então, a importância da SAF é essa, né? Manter o clube enxuto, né? Com responsabilidade para a gente poder recomeçar o ano que vem, que a gente sabe que fazendo as coisas assim, a gente vai chegar uma hora, né? Eu acho que nos últimos anos aqui, uma mulher que teve um pouquinho fora do cenário, foi competitivo em todos os campeonatos que a gente disputou. Presidente, ainda falando um pouquinho aí da não classificação do Esporte Clube Mamoré, pelo menos a minha avaliação, a minha visão, Mamoré teve duas partidas brilhantes contra o Uberaba. O que não aconteceu contra o Democrata. Não jogou bem em Patos de Minas e também não jogou bem nesse último final de semana. Aquilo que o senhor disse, faltou peças de reposições, presidente, nesse momento? Faltou sim, Asmar, a gente ficou claro isso, né? A gente sabia, Asmar, que
O Mamoré fez 2 partidas brilhantes contra o Uberaba. Sabe o que a gente fala brilhante? Porque a gente tá lá dentro, a gente sabe da capacidade do elenco, né? Do que a gente tinha na mão, né? Então o Mamoré conseguiu fazer 2 partidas muito boas, não perdeu o atleta, conseguiu jogar completo. Mas você sabe que isso aí que acontecia contra o Democrata, a gente fez 40 minutos muito, muito bons, né? Mas depois não conseguiu, né? Jogar mais, né? E a gente sabe que não é todo dia, Esmar, que a gente vai conseguir fazer partidas brilhantes daquele jeito. Vai ter um dia que vai ter que ter aquele cara diferencial, e a gente viu, nesse último jogo aí, a gente tirou 4 atletas do time, você viu que o time desmanchou, ué. Isso aí ficou nítido. Eu acho que quando lá a gente, o Democrata matou o jogo com poucos minutos. Eu acredito que com 10 minutos eu tinha matado o jogo. Quando a gente tomou o golzinho, a gente sabia que foi uma ducha de água fria no time. Então, faltou sim, a gente sabe, a gente não tinha mais espaço para contratar, né? E aí, sem essas peças fica difícil. A gente viu lá, né, que o time não conseguiu, tomou o gol e se perdeu no jogo, né? No primeiro tempo, talvez o Democrata poderia ter feito mais gols. No segundo tempo, a gente conseguiu equilibrar o time, mas estava muito difícil. A gente precisaria de 4 gols, né, Esmar? Presidente, essa é uma semana de acerto. Os jogadores serão liberados e eu pergunto para o senhor o seguinte: pode-se falar no futuro do presidente Marcelo frente à equipe do Esporte Clube Mamoré e também qual é o futuro da SAF até o restante desse ano? A gente tinha que agradecer demais essa SAF aí, né? Houve erros, houve acertos, houve tudo, né? Mas a gente sabe que sem a SAF também a gente ficava muito inviável. Eu até conversando com pessoas falando, mas como você conseguiu ficar à frente do clube, como você ficou aqui? Eu falei, não, a gente decidia, a gente trabalhava. Enquanto eu pude manter sozinho, eu mantive, né? Não, Esmar, eu até em questão de trabalho, de família, né? Eu vivi quase esses 4 anos aí, Esmar, a gente não consegue sentar na mesa, sabe? Talvez você tenha tempo, mas você sempre está ocupado pensando no amanhã. É muito corrido ser presidente de futebol. Eu acho que tudo que eu poderia doar para o Esporte Clube Mamoré como presidente, eu já doei, né? Esse ano foi muito cansativo para mim, essa transição não foi fácil. Essa divisão de comando aí, né? Não é fácil, desgasta muito. A gente sabe que o torcedor quer o resultado, né? Mas a SAF, sim, a gente acredita na continuidade da SAF aí, até que nesse meio tempo aí pode entrar mais, pode ter a adquisição de mais membros para essa SAF, né? Eu acho que foi muito bacana, sabe, assim, a gente está aí agora nessa semana agora, o Edson vai começar a trabalhar hoje com a rescisão de funcionários, né? A gente tem 10 dias pela lei para acertar com os atletas, né? Então, assim, a gente, nessas questões financeiras, a gente acredita, assim, que a gente está muito mais tranquilo que nos outros anos, porque a gente chega no final do campeonato, você pode perguntar para qualquer presidente de clube de futebol, o dinheiro acaba, né? E quando você tem grupos atrás de investidores, isso, né, você rateia isso aí para um grupo, fica muito mais fácil. A associação, nesse momento, não tem mais o poder de arrecadação. Todo mundo que passou lá sabe disso que eu estou falando aqui. Isso aqui não é palavra do Marcelo Reis, isso aqui é uma palavra de um cara que é gestor, que tem empresa a vida toda, trabalha por conta própria a vida toda, né? Então, essa é a parte boa, né? Agora, o presidente Marcelo Reis queria deixar o Mamoré hoje, se dependesse de mim. Só que a gente tem que deixar o quê? A gente tem que finalizar esse campeonato aí, a gente tem que sentar com esse SAF aí, né, pra gente organizar isso aí, deixar o Mamoré em boas mãos, né, porque a gente sabe que essa SAF aí vai ser muito importante a gente manter essa SAF aí para continuar o Esporte Clube Mamoré, que eu não acredito que ninguém vai querer bancar. Eu não tenho coragem mais de pegar uma Mamoré sozinho, né? E eu também preciso de um tempo para minha vida, né? Mas eu deixar bem claro, o Esmar, que eu estou saindo da presidência, né? Não do Esporte Clube Mamoré, né? Eu tenho certeza que aqui de fora, eu tenho certeza que, igual foi em 23, eu não era o presidente, né? Mas talvez eu possa fazer muito mais do que como presidente, porque eu tenho minha vida mais livre, né? E a gente tem uma força muito grande aí de administração e abraçar essas pessoas, mas sabe? Fazer diferente do que sempre foi feito, né? Sair, deixar um legado, né? A gente tem aqui um acesso que a gente trabalhou, 2 final de triangular e uma semifinal, né? E ter certeza que as pessoas que vai chegar aqui agora, que eu quero que eles deixem o Marcelo Reis no chinelo, né? No chinelo, tomara que seja campeão ano que vem, outro ano, e supere o meu trabalho aqui. O objetivo é esse. A gente sabe, o meu legado, a gente ajudou assim, um pouquinho ali a colocar o clube na direção certa, igual outros fizeram para trás antes de mim também, né? Então é isso aí, é unir. Eu acho que o Mamoré ganhou muito com a minha
minha vinda para cá, que eu trouxe muitas pessoas, tem muitas pessoas hoje atrás do Esporte Clube Mamoré, coisa que vocês são radialistas aí, sabe que Mamoré, né, como se diz, se falasse em presidente Mamoré, você pegava o primeiro que vinha no meio da rua vem cá ser o presidente. Não, hoje Mamoré tem pessoas que querem o Mamoré, né, tem esse grupo aí, e, né, e a gente entende as marcas, porque, tipo assim, eu não tenho condições mais, assim, de vida para ficar à frente do Mamoré como presidente, né? Então a gente vai passar essa bola para frente aí, né? E que Deus vai abençoar esse Mamoré aí, mas a gente sabe que está no caminho certíssimo, certíssimo, entendeu? Tipo assim, o Mamoré é um clube extremamente saudável financeiramente hoje e as coisas vão acontecer, né? Vão acontecer em qualquer hora aí. A gente está vendo aí clubes devendo, todo mundo devendo aí, contas impagáveis. Não vai pagar nunca, vai ficar enrolando, igual esse povo faz aí, pega, ou pagar em 10 anos, não paga nada, é só bola de neve, né? Nem os milionários que pegaram os times grandes aí, que é igual o Cruzeiro e Atlético, aí continuam devendo a mesma coisa. Então a gente não quer isso para o Esporte Clube Mamoré, a gente quer, sim, a gente vai chegar, mas quer chegar com muita responsabilidade. A gente vai estar aqui como sócio proprietário, como guardião do clube, para abraçar essas pessoas, mas orientar que nada saia fora desse parâmetro aí de administrativo do Mamoré, porque esse é o modelo, né? Nós temos que trazer mais dinheiro, cada dia mais organização para a gente chegar com os resultados esportivos que a torcida merece. Mas ao mesmo tempo, Esmar, não pode sair desse plano aqui, porque senão a coisa desanda. Certo, Marcelo, sequência na categoria de base continua, né? Continua sim, isso aí, né? A gente vai continuar com ela aí, tá na fase final. Eu pretendo ficar até 31 de dezembro, né? 31 de dezembro eu saio, né? Então a gente vai continuar. Esse aqui é o futuro, tem vários atletas promissores lá, né? E eu queria aqui, Esma, dar um agradecimento aqui à torcida, né? Deus aquele jogo do Patrocinense lá, eu fui muito acolhido no estádio, antes do jogo, antes de a gente classificar, agradecendo a gente pela aquela palavra final que a gente deu ali, nessa gestão aí, que a gente tirou o time do rebaixamento naquele momento junto com a SAF aí, que a gente, aquele conhecimento, e a torcida independente também, que compareceu lá, deu um problema com os chegou depois do jogo, a gente foi lá acompanhar eles, né? E as pessoas, chegam a ficar rupiar aqui, a gente vê o que é extremamente agradecido com o trabalho da gente. Fala, gente, desculpa aí a nossa torcida, a imprensa, que criou essa expectativa aí. A gente deu aqui o que a gente tinha, o que a gente não tinha para o Esporte Clube Mamoré, né? Mas a gente também, se a gente não conseguiu o objetivo final, a gente nunca envergonhou essa camisa. Eu acho que nos 4 anos que a gente teve à frente desse campeonato aqui, a gente sempre disputou, foi competitivo, né? Agora ganhar um detalhe, Asmar, né? E faltou esse detalhezinho, né? Mas a gente acabou que subiu um pouquinho mais, já chegamos na semi, né? Mesmo com um trabalho que começou um pouquinho defasado. E falar pro torcedor que a gente vai virar mais um torcedor, né, para 2027, mas aquele cara que vai estar atuante ali, né? E agradecer essa torcida aí, porque a gente sabe que tem um ou outro que é mais, assim, emotivo e tal, mas 99,999% da torcida do Mamoré aqui. Eu queria agradecer demais pelo carinho, né? E agradecer Patos de Minas também, Asmar, sabe? Não estou saindo hoje, mas assim, o carinho que eu tenho dentro dessa cidade aqui, sabendo que você não é uma cidade de 2 clubes, eu extremamente respeitado. Eu nunca recebi um buzinado aqui na porta do meu comércio aqui, com a gozação por um mau resultado do Mamoré de ninguém, então isso aí deixa um legado muito bom do dever cumprido, que além de presidente de um clube que a gente ama, a gente é cidadão patense, comerciante que tem respeito com todos da cidade aqui. Certo, Marcelo, uma vez mais, obrigado a você pela participação aqui no programa Bola em Jogo. Sucesso e bom trabalho. Eu que agradeço aí, desculpa aí, Wesmar, talvez a gente esticou muito a entrevista aí, mas aqui o Marcelo Reis, ele fala com o coração, é isso que a gente pensa, né? E eu estou muito feliz, sabe? Eu acho que, eu falo mais uma vez, a gente foi onde dava para ir na SEMI, a gente viu lá dentro do campo lá que os caras foram superior, né? Não, ficou inegável isso, então nada a lamentar. Obrigado, presidente. Está aí, Antônio César, a participação do presidente Marcelo Reis, falando um pouquinho aí, né, do que aconteceu aí, da SAF, falando um pouquinho também do seu futuro. É claro que vamos continuar acompanhando os trabalhos também lá pelos lados do estádio Bernardo Rubinho de Queiroz. Com a memória para o programa Bola em Jogo, repórter Esmar Martins.